A videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2026 da TOTVS. Eu sou o Sérgio Sério, estão aqui hoje comigo o Denis, nosso CEO, Maia, nosso CFO, para apresentar os principais destaques do trimestre e ao final teremos nossa usual sessão de perguntas e respostas. Antes de continuarmos, é importante lembrar que eventuais previsões sobre o desempenho futuro da TOTVS se baseiam em informações e premissas atuais. Elas envolvem incertezas e riscos e muitos fatores podem mudar os resultados da empresa, que podem ser diferentes das expectativas aqui apresentadas. Passo agora a apresentação para o Denis no slide 3 para iniciar a nossa vídeo. Boa, obrigado, Sérgio. Bom dia a todos. O desempenho da TOTVS nesse trimestre, assim como no quarto trimestre do ano passado e no full year de 25, reforçou uma contradição prática, né? Que é quando há um descompasso entre a expectativa e a realidade. Desde 2 de fevereiro, nosso futuro tem sido encaixado no mesmo cesto do chamado mercado de software, ou seja, no turbilhão do chamado SaaSpocalipse. Como sucessivos e infindáveis recordes em novas vendas, receita, EBITDA e basicamente qualquer outro indicador financeiro e operacional relevante seguem mostrando, trimestre após trimestre, estamos e seguiremos muito, muito distantes de tudo isso. A TOTVS nunca teve um peer. Ela sempre construiu o seu próprio caminho, sempre criou o seu DNA único. Como a gente fala aqui dentro, sempre fez igual, sendo sempre diferente. Não é e não está sendo diferente com AI. Para demonstrar os destaques de mais esse forte trimestre da TOTVS, eu vou passar agora a palavra para o Maia, que vai conduzir a apresentação a partir do slide 4. Maia, com você. Obrigado, Denis. Muito bom dia a todos. Antes de começar, eu quero só fazer um rápido lembrete que com a aquisição da Lynx, concluída em 27 de fevereiro, o balanço consolidado da TOTVS deste primeiro trimestre, ele inclui somente o resultado da Lynx referente ao mês de março. Portanto, para assegurar a comparabilidade com os trimestres anteriores, os resultados consolidados e de gestão, que nós apresentaremos aqui, excluem esses números de março da Lynx. Feita essa observação, vamos agora aos resultados consolidados. Como já mencionado pelo Denis, iniciamos 2026 com um desempenho que confirma a solidez do nosso modelo de negócio. A receita líquida consolidada atingiu 1,6 bilhão, o que representa um crescimento de 16% ano contra ano e 6% trimestre contra trimestre, o que é uma expressiva aceleração sequencial frente aos 3,3% do quarto trimestre. Outro grande avanço foi a receita SaaS, que acelerou seu crescimento para 24% ano contra ano versus os 22% do quarto trimestre. Os resultados destes primeiros indicadores já evidenciam que a demanda dos nossos clientes permanece robusta e confirmam a nossa excelência na execução segue intacta. O EBITDA ajustado cresceu 24% ano contra ano e 11% trimestre contra trimestre, e totalizou 455 milhões de reais. A margem EBITDA atingiu seu patamar recorde de 28,5%, o que é um forte avanço de 200 pontos base ano contra ano e 140 pontos base trimestre contra trimestre, que reflete a alavancagem operacional vinda principalmente da receita recorrente, que hoje já representa mais de 91% do total da receita. O lucro líquido ajustado atingiu 252 milhões, com um lucro por ação de 12 meses tendo crescido mais de 21% ano contra ano. Passando agora para os resultados de gestão, lembrando novamente, excluindo os números da Lynx, no slide 5, a demanda crescente dos clientes e a incrível capacidade de conversão da máquina de vendas da TOTVS levaram a adição líquida orgânica de ARR a atingir uma nova marca de 236 milhões no trimestre. Um grande destaque é o recorde da adição bruta, ou volume de vendas, como nós falamos aqui, que cresceu mais de 30% ano contra ano, e mais do que compensando o menor reajuste de preço dos contratos por conta da redução no mix dos índices de inflação, que por sinal segue decrescente.
Com isso, a receita líquida cresceu 16% ano contra ano, superando 1,4 bilhão, impulsionada pelo desempenho da receita SaaS, que expandiu 25% ano contra ano. Como consequência desse desempenho de receita e da eficiência de custos e despesas da operação, a margem EBITDA avançou 200 pontos base ano contra ano e 140 pontos base trimestre contra trimestre, atingindo 30,2%, que é um recorde trimestral, por superar a barreira, essa marca de 30% de margem EBITDA pela primeira vez. Falando agora de RD Station, como podemos ver no slide 6, a RR avançou 22% ano contra ano e 7% trimestre contra trimestre, e atingiu 689 milhões. Com isso, a receita SaaS cresceu 21% ano contra ano, que é uma aceleração frente aos 18% do trimestre anterior, contribuindo para o crescimento de 15% da receita líquida e para o expressivo aumento de 240 pontos base da margem EBITDA, que encerrou o período em 14,4%. Essa forte tendência de recuperação da RD, ela evidencia a disciplina operacional e financeira e também a materialização de sinergias. A entrada da TOTVS nesse mercado em 2019, ela representou aposta não apenas na eliminação das fronteiras que separavam o back do front office, mas também a nossa convicção de que a junção dessas duas frentes gerariam grandes sinergias e resultados ainda maiores para os nossos clientes, especialmente na CMB. Passados 6 anos desse movimento estratégico, atingimos um nível muito intenso de integração de produtos, com forte viés de segmentação e também de go-to-market, unindo o digital inbound com o field sales outbound. Isso também tem permitido a TOTVS extrair cada vez mais valor dessa operação. Indo agora para a Techfin, no slide 7, a despeito do cenário mais desafiador do mercado de crédito, a produção de crédito atingiu 3,3 bilhões e se manteve relativamente estável, e a receita líquida de funding cresceu 11% ano contra ano, atingindo 98 milhões, com destaque para o crescimento de 34% do TPV de Pix, demonstrando a crescente adoção de serviços de cash management pelos nossos clientes do SMB. Em resumo, nós mantivemos o foco rigoroso na gestão de risco e qualidade da carteira, o que nos levou a um resultado próximo ao break-even do lucro ajustado. Passando agora para o slide 8, como sempre reforçamos, a Linx é um ativo único. E com o fechamento da aquisição, no final de fevereiro, nós consolidamos a nossa liderança incontestável no varejo brasileiro. O que vimos nesses primeiros 2 meses de integração confirma a nossa visão original de complementaridade de atuação e uma base de clientes que tornam o encaixe estratégico perfeito. Excepcionalmente, nesse trimestre, nós apresentamos os números da Linx de forma segregada para dar total transparência ao processo de transição. No entanto, o plano de integração está avançando com altíssima velocidade e, consequentemente, a partir do próximo trimestre, os resultados da Linx estarão 100% contemplados nos resultados de gestão. Após o fechamento da aquisição, nós realizamos o nosso trabalho rigoroso de harmonização de práticas contábeis adotadas pela TOTVS, e os ajustes decorrentes desse exercício já eram esperados e se concentraram principalmente em 3 pontos aqui. O primeiro deles, uma forte redução de ativos intangíveis ligados ao desenvolvimento de software, o CAPEX de software, e, consequentemente, os correspondentes aumentos em despesas com pesquisa e desenvolvimento em OPEX. O reforço de provisões para perdas esperadas, sobre contas a receber com clientes, e o reforço de provisões para contingentes. Esses ajustes já estão totalmente refletidos nesses resultados trimestrais da Linx e serão utilizados para apresentar os dados para formas combinado com TOTVS a partir do segundo trimestre, garantindo assim uma comparabilidade e a medição do nosso desempenho orgânico. Apesar do desempenho recente da Linx ter ficado abaixo do histórico anterior a 2020, que era esperado, após esses 2 meses de gestão, nós confirmamos que a essência, a expertise no varejo, a base de clientes, produtos e ativos permanecem intactos. Com isso, a nossa confiança na capacidade de gerar valor aumentou.
Os resultados mostram uma recuperação já incipiente do EBITDA, pequeno crescimento nominal de receita recorrente em 2025. E essa tendência se acelerou já em 2026. A análise de março, que é o primeiro mês sob a nossa gestão, já aponta uma recuperação notável. Para encerrar, analisando a trajetória de eficiência financeira da Linx, o fluxo de caixa livre evoluiu de 40 milhões em 2023 para mais 105 milhões em 2025. E também as oscilações que se vê ali no quarto trimestre de 25 e no primeiro trimestre desse ano são principalmente reflexos de efeitos pontuais após o signing da transação e não comprometem a saúde financeira nem tampouco a trajetória de geração de caixa e eficiência operacional da Linx. O ponto é que nós estamos aqui apenas no início. Não vemos barreira para que a Linx retorne a seus níveis históricos de crescimento e margem, similares ao que já entregamos hoje na TOTVS. E agora, dentro de uma estrutura muito mais escala, a materialização dessas sinergias tende a levar uma operação conjunta a um novo patamar de rentabilidade. Agora eu volto a apresentação ao Denis para concluir a sua mensagem a partir do slide 9. Boa, obrigado, Maia. Bom, pessoal, para encerrar a nossa apresentação, eu volto para a mensagem do release. Eu quero que a gente tente imaginar a realidade ali em 2030. Não está tão longe assim, né? Basicamente, o primeiro ciclo de 5 anos de investimentos trilionários na capacidade computacional, que foi iniciado em 2025, ele foi bem sucedido, mas ele foi irregular. Após um período inicial de consumo descoordenado, pautado muito pela tentativa e erro, os últimos 3 anos consolidaram o consumo corporativo integrado e seguro. No caso dos processos de gestão críticos ligados ao ERP, essa mudança foi o divisor de águas entre sucesso e fracasso. No SMB brasileiro, a nossa atuação como Trusted Advisors permitiu a implementação de milhares de agentes que executam as mais variadas tarefas, elevando a eficiência a novos patamares e permitindo que o empreendedor foque 100% no seu core business. Através da universalização do T-Cloud, os nossos clientes garantiram e garantem a soberania e a segurança dos seus dados, gerando valor continuamente. Vale comentar o contexto e o caminho em que essa realidade de 2030 será construída. Já está sendo construída. Para entender a economia de AI, usamos no slide 10 o conceito de 5 camadas do Jensen Huang. As 4 camadas da base, energia, chips, data centers, modelos LLMs, representam o que a gente chama da oferta de infraestrutura. Foi nelas, obviamente, que o impacto inicial de AI aconteceu. No entanto, para que esse investimento traga o devido retorno, é absolutamente necessário que a camada do topo, ou seja, a das aplicações, especialmente as corporativas, cresça de forma consistente. E ela crescerá através dos agentes. Pela primeira vez, o software deixa de ser apenas uma ferramenta para o humano e passa a ter a capacidade de desempenhar tarefas. Há uma oportunidade real de substituir uma parcela relevante desse gasto por agentes inteligentes. Quem conquistará esse novo mercado? A gente analisa esse contexto dentro do mundo de software de gestão no slide 11. E vemos que, pela criticidade, os agentes exigem acuracidade acima de 99,9% na maioria dos casos, segurança máxima o tempo todo, expertise e acesso massivo a dados setoriais, além de capacidade de evolução e, óbvio, custo competitivo. Avaliando os capabilities, percebemos que clientes tentando desenvolver soluções internamente no chamado DIY, Do It Yourself, não as possuem, em particular no SMB. Startups enfrentam dificuldades de acesso massivo a dados e, claro, escala. E os donos de modelos LLMs carecem de foco no segmento e profundidade de dados especializados
exatamente por serem baseados na chamada AGI, a inteligência artificial generalista. Já os players dominantes de software, como a própria TOTVS, possuem os dados, que são o combustível para a acuracidade, experiência em segurança e governança, foco total para a evolução contínua e a escala necessária para manter esses custos competitivos. Ainda no contexto da TOTVS, há dois elementos importantes. Primeiro, quanto mais crítica uma tarefa, mais lenta é a eventual substituição por um agente. E dois, na mesma linha, o SMB é mais lento do que os large enterprises. Há um ponto final aqui. Existem dois tipos de receita AI native na camada das aplicações corporativas, que hoje, segundo pesquisas, somam em torno de uma RR de 12 bilhões de dólares. A receita que chamamos de meio, ligada ao desenvolvimento de ferramentas, e a receita chamada fim, ligada ao consumo efetivo dos agentes. Atualmente, apenas 25% dessa pequena RR, ou seja, 0,2% do total do mercado mundial de software, vem da modalidade fim, que é onde os softwares de gestão operam. É exatamente aqui onde a narrativa está muito à frente da realidade. Por fim, no slide 12, analisamos novamente as figuras de TCO e TAM. Se o mercado endereçável original de gestão representava um valor de 1x, o T-Cloud já expandiu há muito tempo esse TAM para 4x ao absorver o ambiente. Agora, com o Lean, estamos avançando na camada de tarefas, o que amplia o nosso TAM de 4 para 19x ao final desse processo, com o TCO, obviamente, caindo de 25 para 19x. Também há uma conexão entre os três círculos de TCO e TAM. Isso é muito importante para endereçar uma preocupação que o mercado vem demonstrando, que o círculo central da aplicação diminua de tamanho pela eventual redução do número de usuários. Em primeiro lugar, na TOTVS, nós temos diferentes modelos de cobrança na aplicação e na nuvem que vão muito além do número de usuários. Ainda mais importante, qualquer eventual redução do círculo da aplicação, que vale 1x, só ocorrerá se a IA substituir usuários humanos por agentes. O que, por sua vez, obviamente, concretiza esse aumento expressivo do TAM, que vale 15x na camada das tarefas. O Lean é o foundation em que estamos construindo toda a oferta de agentes. É onde o cenário até 2030 se materializa, desde hoje. Estrategicamente, a TOTVS já é muito diferente do que era 6 meses atrás. A integração da Lynx adicionou 1,2 bilhão de receita e mais de 200 milhões de EBITDA, com sinergias claras, enquanto desinvestimos em ativos onde não havia esse alinhamento com a Dimens. Hoje, também aproveitamos esse momento para anunciar o lançamento oficial da nossa oferta de IaaS, Infrastructure as a Service, no nosso T-Cloud. É mais uma ampliação de mercado e um novo instrumento para aumentar o nosso take rate. Nossa base está ávida, sedenta por soluções de cloud e AI que simplifiquem as suas operações. Construímos diferenciais únicos em produto, precificação e go-to-market. O IaaS será mais um motor para a universalização do T-Cloud, que é o principal habilitador de AI na TOTVS. Com isso, abrimos então para a sessão de perguntas. Vamos lá, Sérgio. Muito bom. Obrigado, Denis. Pessoal, como sempre, a gente vai realizar a nossa sessão de perguntas e respostas. Quem quiser fazer uma pergunta, basta usar o botão de levantar a mão, apertando o botão no Zoom, que a gente vai anunciar o nome, liberar o áudio e, após isso, está liberado para fazer a pergunta. Tá? A primeira pergunta de hoje vem do Felipe Schenck, do Santander. Felipe, áudio liberado. Obrigado.
e parabéns pelos resultados aí, Denis, Maia e Sérgio. A minha primeira pergunta é com relação à margem em software de gestão, porque realmente foi aqui o elemento que mais me surpreendeu positivamente nesse resultado. Né? A gente vê que, apesar, né, de vários headwinds aqui relacionados ao impacto de repasse de remuneração da folha, mismatch entre GPM e PCA, o modelo corporativo, que até contribuiu menos, né, esse ano versus o que foi ano passado, vocês continuam mostrando assim um ritmo de expansão de margem significativo. Né? Acho que vocês quebraram essa marca aí de 30% de margem EBITDA, e eu queria entender um pouco a sustentabilidade disso indo para frente, né, e tentar entender um pouco também quais foram os drivers, né, para ver essa expansão forte que a gente também viu no quarto tri. Tem alguma contribuição já de AI, assim, internamente na TOTVS? Isso tem sido um driver aqui para essa expansão de margem? E se sim, assim, a gente deve continuar vendo, né, esse ritmo de expansão de margem para frente? Essa é a minha primeira pergunta. E aí a segunda pergunta é só com relação ao lançamento de IAs, que você comentou, Denis. Se você puder detalhar um pouco mais qual que é o tamanho desse mercado, né, e eventualmente se tem algum investimento a ser feito, né, para de fato conseguir colocar essa operação de pé. Obrigado. Maravilha, obrigado, Shang. Olha, vamos lá, por partes. Primeiro, em relação à margem de gestão, e aí, óbvio, Maia, se você quiser comentar alguma coisa adicional, por favor, mas em termos da margem de gestão, esse já é um movimento que vem acontecendo há algum tempo, né? A gente, conforme o crescimento ele segue muito forte, principalmente o crescimento totalmente focado na receita mais nobre, que é a receita recorrente. Dentro desse nosso modelo de negócios, esse crescimento ele gera uma alavancagem operacional muito importante. Então, é normal que, de novo, mantendo o crescimento, a gente tenha essa expansão de margem, à medida que a gente não vê esse padrão de adição de RR e, por consequência de crescimento, mudando, pelo menos no nosso painel de controle hoje, isso não está acontecendo. Sim, eu acredito que essa dinâmica de margens crescentes em relação ao ano passado, isso tenha todos os elementos para poder continuar. Não é um guidance, obviamente, nós nunca demos isso, mas sim temos muita confiança de que essa dinâmica ela segue forte, né? Se existe AI dentro dessa expansão, sim, existe AI, sem dúvida nenhuma que existe AI, tanto do ponto de vista de receita, a gente fez questão já desde o trimestre passado em comentar um pouco sobre o que a gente chama aqui internamente dos habilitadores de AI, na medida em que agentes, né, o consumo de agentes ainda é algo muito, muito, muito incipiente, mas AI tem os habilitadores e eles já têm um impacto concreto no crescimento de receita, que é o principal driver de expansão de margem. Mas não é só aí. Dentro de custo, dentro das despesas, sim, já existe um impacto concreto de AI. É um impacto que muda já nesse momento sensivelmente a curva? Não, ainda não é um impacto que muda sensivelmente a curva, mas já existe muita coisa acontecendo. A gente já tem hoje squads agênticas dentro do nosso P&D. A gente já tem uma inserção de AI dentro do suporte a clientes, que é um custo relevante da companhia também em larga escala. Já temos, como inclusive foi colocado para a imprensa, o uso de AI para redução do TCO, principalmente dentro dos processos de implantação dentro dos clientes, muitas vezes com reduções aí de 40%, 50% no tempo necessário para a execução de tarefas. Já temos AI inserida dentro da nossa atividade comercial, não só para gerar mais eficiência e produtividade, mas para vender mais, inclusive, né? Nós temos um portfólio gigante de produtos e você ter ciência e consistência, padronização aplicada dentro do que é o funil da oferta de produtos faz diferença na nossa execução comercial.
Então, sim, existe a presença de AI e essa presença vai ser cada vez maior. Tá? Indo para a segunda pergunta sobre o IaaS, a gente não dá um número preciso de expansão de TAM, mas a gente acredita que ele é significativo, e eu explico por quê. A nossa oferta de cloud até hoje, ela é uma oferta baseada no que a gente chama do PaaS, né? Platform as a Service, o que significa que ela é uma oferta de propósito específico, focada nas nossas aplicações. Só que o que a gente viu ao longo dos últimos anos, né, especialmente em clientes um pouco maiores, com um nível de sofisticação um pouco maior, é que, apesar deles adorarem a oferta do PaaS, né, e reconhecerem os diferenciais competitivos da nossa oferta no que é a nossa aplicação, eles muitas vezes queriam ter outros loads, né, juntamente com esse PaaS. E a gente não tinha essa disponibilidade para aceitar esses outros loads, né? A gente já vinha comentando há algum tempo que a gente via essa demanda, essa necessidade dos clientes, mas a gente estava buscando exatamente um ângulo, um formato onde nós pudéssemos ter vantagens competitivas similares às vantagens que nós construímos ao longo de todos esses anos no PaaS. Finalmente chegou o momento onde a gente conseguiu encontrar esses diferenciais, conseguimos encaixar temas como precificação, como o próprio catálogo das ofertas, o go-to-market, o perfil de cliente que a gente vai trabalhar. Então, chegou o momento de fazer esse lançamento e a quantidade de loads que esses clientes podem ter conosco, eventualmente elas são maiores, inclusive, do que os loads relacionados ao PaaS. Então, de novo, é uma oportunidade enorme. A gente vai começar a aproveitar essa oportunidade agora e ela tem um ângulo, uma derivada interessante que a gente também procurou mencionar, que é o seguinte: exatamente esses clientes um pouco maiores, com um perfil um pouco mais sofisticado, às vezes eles acabavam não migrando para a nossa oferta de PaaS, exatamente porque a gente não tinha de IaaS e eles teriam que quebrar esses loads. Quando a gente passa a ofertar o IaaS, a gente passa a ter basicamente um alcance e a oportunidade de realmente universalizar o T-Cloud dentro da nossa base de clientes, lembrando que esse é o principal habilitador de AI. Então, são vários coelhos que a gente vai estar começando a pegar com uma cajadada só. É um movimento, do ponto de vista comercial e mesmo do ponto de vista estratégico, bem interessante. Perfeito, muito claro. Obrigado, Denis. E, novamente, parabéns pelo ótimo resultado. Obrigado. Obrigado, Shane. Próxima pergunta, Lívia Mesopata, JP Morgan. Lívia, áudio está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Maia, Denis, Sérgio, obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Eu também tenho duas. A primeira é em relação ao patamar de adição brutas de management, que foi muito sólido. Então, se vocês puderem compartilhar os principais drivers dessa demanda forte no first quarter, o quanto que a gente já consegue ver dentro desse número vindo de cloud, de Lean e também de reforma tributária. A gente também teve a impressão, lendo o release, que a adição de novos clientes tem melhorado. Então, se vocês puderem comentar como tem se comportado a proporção de vendas entre clientes existentes e novos clientes, se isso tem evoluído. E aí, a minha próxima pergunta seria em relação a Links. A gente vê que a margem de março já tem uma boa trajetória de expansão, então cresceu 4,2 pontos percentuais no quarter over quarter, no year over year, e até tem um ganho relevante versus o próprio first quarter cheio. Então, isso foi bem interessante para a gente observar como tem sido a trajetória de expansão. O que vocês imaginam olhando para frente? Onde vocês acham que chegam no final de 26? Se vocês acreditam na convergência da margem com a TOTVS e o quão rápido vocês entendem que é possível convergir com o segmento de management. E aí, se vocês puderem até compartilhar um pouco das expectativas de curva de crescimento de receita de links, agora já rodando na plataforma da TOTVS, entendo que já teve uma aceleração em março de 26, mas se vocês puderem dar mais detalhes do que vocês esperam para o ano, seria ótimo. Obrigada. Obrigado você. Eu vou responder a primeira, dando
da adição bruta e o aspecto de new names e deixo o Maia para comentar sobre links. Olha, realmente a adição bruta ela foi excepcional nesse primeiro trimestre. A gente bateu todos os recordes da história da companhia. E lembrando que o primeiro trimestre é sempre um trimestre sazonalmente mais desafiador, né, do ponto de vista de novas vendas, simplesmente porque tem uma quantidade de dias úteis menor, carnaval, tudo aquilo que a gente já conhece. Então, para o processo de vendas em si, é um trimestre sempre um pouco mais complicado. De onde vem tudo isso? Vem de uma combinação de todos aqueles elementos que a gente vem falando há um bom tempo e que, como eu até mencionei na mensagem, parece que a partir de 2 de fevereiro as pessoas acharam que esses elementos não estavam mais ali, né? Por isso que a gente fez questão de reforçar que eles seguem intactos. Demanda absolutamente robusta do mercado e dos clientes. A vida dos clientes continua demandando que eles tenham evolução dos sistemas de gestão deles, eles continuam tendo um monte de coisa para fazer e praticamente tudo que eles fazem passa pelos nossos sistemas. Isso não mudou e nós temos certeza absoluta que não vai mudar, né? Então, demanda de um lado, e, obviamente, diferenciais competitivos muito fortes da própria TOTVS. Então, um portfólio que não para de crescer. Acabamos de lançar agora o IaaS, um negócio enorme, né? Uma plataforma de distribuição única. Não existe nada parecido com a máquina de vendas que a TOTVS tem. E essa máquina de vendas vem mudando muito fortemente nos últimos trimestres, acrescentando toda essa capacidade digital inbound que a RD, que Business Performance de maneira geral trouxe para nós, incorporando, como eu falei agora há pouco, IA dentro dos seus processos e com isso gerando uma eficiência não só de custo, mas de conversão de vendas cada vez maior, né? E aí eu já engato exatamente na segunda parte da tua primeira pergunta sobre new names. Sim, você tem razão. New names cada vez vem ganhando um pouquinho mais de relevância. Nunca vai ter a mesma relevância que vendas cross-sell e upsell para a base, simplesmente porque a gente já tem o tamanho que a gente tem, mas os novos clientes eles têm ganhado relevância por um motivo muito simples. A gente trabalha todo dia já há muito tempo para reduzir o TCO, o famoso Total Cost of Ownership das nossas soluções. E isso tem um impacto direto, não só em novas vendas, mas principalmente nessas vendas novas para novos logos. Quanto mais a gente consegue fazer o nosso processo de implantação ficar enxuto, menos custoso é o processo e, por consequência, mais competitivos nós somos exatamente nessas novas vendas, em particular para novos nomes. Então, está tudo conectado, tudo ligado. A TOTVS continua a todo vapor. Todos aqueles elementos que a gente vê há muitos trimestres, eles continuam absolutamente intactos e não há nenhum elemento que mostre que qualquer coisa dessa vai mudar agora ou depois. Mas vamos lá, Maia, links. Bom, Lívia, com relação a links, olhando para o número de 26, como você comentou, né, nós temos ali o primeiro trimestre e a abertura do mês de março, que foi o mês que nós consolidamos. Então, por exclusão, vocês conseguem ter visibilidade de como caminhou os meses de janeiro e fevereiro e comparativamente ao que foi o mês de março, né? Então, fica claro ali que o mês de março foi o mês mais forte, né, tanto em top quanto bottom line. Isso é uma realidade no mercado nosso em geral, tá? Em geral, o mês de fevereiro e janeiro eles são meses mais fracos do que o mês de março, o próprio início de ano. No varejo, eventualmente, isso é um pouco mais acentuado ainda, né? No começo do ano ele é um pouco mais fraco mesmo. E, consequentemente, o mês de março ele termina sendo bastante diferente dos meses de janeiro e fevereiro. De forma geral, como você mesmo comentou, o primeiro trimestre ele já mostra algum avanço.
frente ao quarto trimestre do ano passado, então tem uma evolução trimestre contra trimestre. Foi um primeiro mês, né, mês de março, de gestão da TOTVS. Obviamente, ali não dá para imaginar que houve muita interferência, né, que foi possível se fazer dentro de um primeiro mês. Tá? O que eu posso dizer é que o mês de abril já foi, inclusive, melhor que o mês de março, em termos gerais, assim, dinâmica comercial, especialmente. Óbvio, a gente, como eu comentei na fala inicial, nós estamos apenas no início, né? São somente 2 meses de gestão da operação, mas tem um aspecto que nós batemos sempre muito forte e eu acho que vale reiterar: a natureza da operação da Linx é igual à natureza da operação de gestão da TOTVS. A essência do negócio é exatamente a mesma, o modelo de negócio muito parecido. Então, tudo é muito similar ao que nós já fazemos em gestão, né? Então, a integração, por consequência, está caminhando muito rápido, inclusive por conta disso, né? Todo mundo fala a mesma língua, todo mundo conhece exatamente o que faz no dia a dia. Obviamente, o que a Linx agrega é a expertise, o conhecimento muito profundo nas verticais e subverticais de atuação da Linx, que nós não tínhamos aqui. Então, é uma complementaridade muito grande e obviamente, há um benefício muito grande de lado a lado ali da operação da Linx, juntando aqui a operação de gestão e também enriquecimento do nosso portfólio que a gente agrega com a Linx. E aqui, como o Denis comentou, nós temos uma máquina de vendas que é única, né, no nosso mercado. Então, à medida que nós vamos trabalhando para que essa máquina de vendas também contribua cada vez mais para nós colocarmos o ritmo de vendas e, consequentemente, o crescimento de top line dessa operação em patamares mais condizentes com o potencial de mercado, a gente vai ver naturalmente isso convergindo para aquilo que já é feito aqui na TOTVS, né? Então, é um caminho natural. Então, fica claro quando você olha o P&L da Linx que ali tem uma falta de alavancagem operacional, né? Você vê que a estrutura de custos, principalmente no OPEX, ela carece ali de uma capacidade de diluição, né? Os percentuais de todas as linhas, se você comparar com a gestão da TOTVS, isoladamente você vê que todos eles são mais elevados e obviamente ali o principal fator está no crescimento de receita. Então, à medida que nós conseguirmos extrair benefício desse portfólio e acelerando a receita, naturalmente a diluição de custos vai acontecer. E a convergência para o que a gente já faz em gestão, acho que ela é um caminho natural no tempo. Tá? Perfeito, obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigado, Lívia. Nossa próxima pergunta vem da Maria Clara, do Itaú. Maria Clara, áudio está liberado. Bom dia, Denis, Maia, Sérgio. Obrigada pela oportunidade. Eu tenho 2 aqui do meu lado, aproveitar e fazer um follow-up na pergunta da Lívia sobre Linx. Maia, você comentou que em abril já percebem uma melhora na dinâmica comercial da Linx. Será que vocês podem compartilhar um pouco quais ajustes têm sido feitos atualmente, dar um pouco mais de cor sobre como pensar a evolução do crescimento da Linx ao longo do ano e potenciais ajustes? E a segunda pergunta, referente à alocação de capital. Eu queria pedir para vocês comentarem um pouco como tem visto essa estratégia olhando para frente, especialmente levando em conta, né, a recompra, o lançamento de IaaS e até mesmo perspectivas futuras de M&A. Obrigada. Eu vou pegar de Linx, Maria Clara, e deixo o Maia comentar um pouquinho de alocação. Olha, a primeira coisa em relação ao desempenho comercial de Linx é uma coisa que vai parecer singela, e é mesmo, mas ela tem uma importância gigante, que é a energia. Você não consegue ter um desempenho comercial importante se você não tiver um grau de energia alto. E claramente a Linx dos últimos anos foi uma empresa com um nível de energia baixo. Ponto. É simples assim, um nível de energia baixo. Você visita os clientes da Linx e os clientes relatam, entre outras coisas, isso. Um nível de energia, de convicção, de confiança no futuro e da direção desse futuro baixo. Obviamente, isso a TOTVS tem de sobra para dar, vender, emprestar
E a gente já trouxe isso para a Lynx. A Lynx de hoje, 2 meses depois, já é uma empresa com um nível de energia, um nível de confiança, um nível de convicção e de clareza no futuro dela completamente diferente. E isso tem um impacto direto, concreto no resultado comercial, mas não só nele. Quando a gente colocou no release de resultados que o shape dos resultados daqui para frente, eles possivelmente vão estar muito mais alinhados com o desempenho de março, por exemplo, do que com o desempenho do ano passado, ou mesmo o desempenho consolidado do primeiro trimestre, a confiança disso vem exatamente dessa reenergização de uma companhia que tem tudo de bom. A Lynx, mais uma vez, ela não perdeu a essência dela, muito pelo contrário. Eu disse desde o primeiro minuto que a gente começou a avaliar a companhia, que se em algum momento nós percebêssemos que essa essência da Lynx tivesse sido perdida em função desses 5 anos, a gente não faria o deal em nenhuma condição, porque não seria um bom ativo para ser trazido para dentro da TOTVS. Então, o fato de nós termos feito a transação foi a prova concreta de que nós estávamos muito, muito, muito convictos de que essa essência estava lá e o que ela precisava era de atenção, de entendimento do negócio, de energia. E, obviamente, através desses elementos, a gente está construindo no dia a dia todas as mudanças de produto, de incentivos, de práticas comerciais, de tudo que precisa ser ajustado. E não tem pouca coisa para ser ajustada, não. Tem bastante coisa. Mas a gente está muito, muito, muito tranquilo de que a essência está lá, de que a liderança continua lá e de que a Lynx dentro da TOTVS ela vai chegar exatamente onde ela já teve no passado, porque esse é um detalhe também muito importante. A gente não deve esquecer que antes de 2020, o desempenho da Lynx era um desempenho de crescimento robusto de receita e de margem EBITDA muito parecida com as margens que a TOTVS Gestão entrega hoje. Então, não tem nenhum motivo, nenhum elemento que impeça a gente de, ao longo da jornada, aproximar esse desempenho da Lynx do que ela mesma já teve no passado mais distante. Vamos lá, Maia. Bom, falando da alocação de capital, Maria Clara, assim, importante dizer, e eu acho que é sempre óbvio, é sempre ruim falar especificamente sobre um trimestre, né? Mas se nós olharmos o primeiro trimestre, ele é a confirmação do que a gente já viu em vários trimestres anteriores da TOTVS, né? Entre outras várias características, a gente vê uma alta conversão do resultado em geração de caixa na companhia. Então, isso permanece, foi mais um trimestre com uma forte geração de caixa. Uma vez que a companhia tem essa capacidade de conversão em caixa, a alocação de capital, nesse momento, mesmo com uma dívida líquida apresentada, a gente vê uma capacidade de desalavancagem de uma forma bem rápida, né? Então, por consequência, isso continua mantendo uma capacidade muito importante para a companhia de executar o que ela precisa fazer, seja M&A, seja os investimentos que ela faz recorrentemente, recompra de ações, que já foi anunciada e como acho que vocês conseguem acompanhar, alguns de vocês inclusive já relataram para o mercado, a gente tem executado a nossa recompra. Com relação a IaaS, que você mencionou, é importante dizer que IaaS aqui, como o Denis comentou, é mais um loading que a gente está trazendo, né? Especificamente não diretamente ligado às nossas aplicações, mas é mais um load que a gente vai trazer para a estrutura de T-Cloud com a mesma lógica que a gente já aplica em T-Cloud para o PaaS. Então, do ponto de vista estrutural, não existe nenhum fluxo diferente de investimento que vai ser requisitado para IaaS do que já seria requisitado numa curva de crescimento para PaaS. Tá? Então, do ponto de vista de configuração da operação, exatamente a configuração que hoje a gente já roda para o PaaS. Tá? Então,
o comportamento do business de cloud, se a gente pode chamar ele um business, né? Isoladamente, com o IaaS ele continua tendo um comportamento muito parecido com aquele que a gente observou já em PaaS. Nós já temos uma infraestrutura hoje dentro das que a gente chama zonas de disponibilidade, que já foi provisionada já para IaaS e já opera já algum loading de IaaS. Então, obviamente, à medida que o desempenho de vendas dessa oferta for caminhando, assim como o de PaaS, a gente vai ter um investimento alinhado com o crescimento da operação. Isso anda casado ao longo do tempo. Tá bom? Super claro, obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigado, Clara. Nossa próxima pergunta vem de Silvio Dória, do Safra. Silvio, áudio liberado. Bom, obrigado por pegar a minha pergunta, pessoal. Tenho duas perguntinhas sobre RD Station. A primeira sobre top line, né? A gente viu nesse trimestre um bom desempenho em top line na RD Station. Se vocês puderem dar uma ideia de trajetória para frente para esse ano, se a gente deve esperar aceleração no crescimento ao longo desse ano, né? E uma outra também sobre RD, sobre taxa de retenção na RD, né? Que caiu para 94,6. Caiu uns 30, 40 bips de queda, né? Algo muito marginal, tá? Mas é a primeira queda em vários trimestres que eu me lembre nesse indicador que estava bem estável, né? Se vocês pudessem dar uma cor aí sobre o motivo, se foi algum cohort específico. Não, maravilha. Obrigado, Silvio. Vamos lá, sobre RD, primeiro de tudo, a gente já vinha lá nos dois últimos trimestres, acho que o terceiro e o quarto do ano passado, a gente já vinha sinalizando que a nossa visão era de que aquele processo de desaceleração que aconteceu, principalmente no finalzinho de 2024 e no primeiro semestre de 2025, ele tinha batido no fundo, né? E que a gente via já sinais muito claros de recuperação, tanto em adição de ARR, como também, obviamente, do ponto de vista até mecânico, isso se traduzindo numa reaceleração do top line, né, na receita. E foi exatamente o que aconteceu agora no primeiro trimestre de 26. Achamos que essa dinâmica continua sólida. Todas as mudanças que a gente fez ao longo do ano passado na operação da RD, a grande maioria dessas mudanças se mostrou bem sucedida, né? E ainda tem espaço para a gente colher mais coisas em cima de tudo que foi ajustado, modificado, além de outras mudanças que a gente vem fazendo, porque esse é um business com uma dinâmica interessante, que vai gerando novas oportunidades o tempo todo, então a gente tem que estar on the move o tempo todo, né? Mas acho que a dinâmica é bem positiva. Agora, tem um ponto que eu gostaria de ressaltar, né? Que é o seguinte, a gente também fez questão de colocar no release de resultados essa mensagem de que o processo de aproximação do chamado back e do front offices, né, ele tem se acentuado, né, especialmente quando a gente fala do SMB e especialmente, por consequência, quando a gente está falando da dinâmica da TOTVS. A gente vê cada vez mais valor sendo extraído dessa aproximação das ofertas, né? Seja de um lado, pela expertise setorial de segmentos que a TOTVS tem em gestão, aplicando isso no portfólio da RD. Esse é um diferencial que nenhuma outra empresa de CRM ou de marketing digital ou de conversacional tem, né? Isso é algo único que a gente tem trazido para os produtos da RD, como também o fato da RD trazer todo o conhecimento do digital inbound para o go-to-market, para o processo de vendas, não só dos produtos dela, mas também para os produtos de gestão, né? Lembrando que hoje os processos de venda, eles são processos já muito híbridos, né? Você tem elementos de digital inbound e de field sales em praticamente qualquer venda que você faça, né? Então, essa convergência é uma convergência que tem gerado cada vez mais valor para nós e tem um aspecto estratégico mesmo para a companhia muito importante.
Para fechar, sobre o tema da retenção, nada de especial, Silvio, não, são variações aí bem sazonais, não tem nada de diferente acontecendo aqui, caiu esses 20, 30 bips agora, eventualmente no próximo trimestre isso pode se recuperar. Então não tem nenhum item, nenhum cohorte específico, nenhum produto em particular que tenha gerado isso não, tá? Tá bom, obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Silvio. Nossa próxima pergunta vem do Luiz Chagas, XP. Luiz, o áudio está liberado. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Parabéns aí pelo resultado. Do meu lado aqui são duas perguntas. A primeira é sobre links. Quando é que vocês esperam começar a capturar o benefício fiscal do ágio? E a segunda é para Techfin, né? Dado esse cenário de mercado de crédito, qual a perspectiva que vocês estão vendo para Techfin para esse ano? E como é que está o novo apetite de risco dentro de Techfin? Obrigado. Bom, Luiz, falando do benefício, né, de links, ele naturalmente se materializa a partir do momento que nós incorporarmos a links, tá? O que eu posso te falar hoje é que isso não acontecerá esse ano de 2026 e no nosso plano, fatalmente, isso já estava pensado, tá? Porque existe uma série de requisitos, inclusive de ordem operacional interna, que nós precisamos primeiro endereçar para chegar num ponto de estarmos preparados para darmos esse passo, tá? Então, isso não ocorrerá esse ano e nós vamos avaliar se ao longo do ano que vem isso vai ser possível. Obviamente, o quanto antes nós pudermos, faremos para poder converter isso em benefício, tá? Com relação a Techfin, Techfin é o que eu comentei no início, né, da nossa fala. Como sempre foi desde quando nós compramos a Supply, esse business ele é sempre um business que ele vai prezar, você tem na cabeça certa, como sempre se teve, você sempre vai prezar pela qualidade da carteira que você eleger. Obviamente, tem sempre um desafio de você ter um modelo, uma capacidade de dinâmica de se autoajustar o mais rápido possível à realidade de mercado. O prazo médio da carteira sendo curto, como sempre foi, ele sempre contribui para isso, mas isso não quer dizer que isso faz com que você seja completamente imune a qualquer mudança de mercado. E é o caso aqui, né? Houve a necessidade de se reforçar as provisões e, consequentemente, os modelos também foram ajustados, o que, em termos práticos, representa dizer que os limites foram apertados e o grau de concessão na aprovação das transações ele ficou mais estreito, mais reduzido, né? O que compromete, por um lado, a capacidade de crescimento da operação, mas, por outro lado, preserva sempre a qualidade da carteira. Então, essa cautela ela sempre vem primeiro. Tá? A gente, ali na Techfin, eu não vejo o time da Techfin tendo uma mudança de mentalidade, colocando na frente o crescimento em detrimento da qualidade da carteira. Então, não, acho que é isso. Apesar de tudo isso, a gente manteve, vocês viram, 3,3 bi de originação. Então, sim, sempre, a gente sempre falou isso, a qualidade da carteira vai ser a prioridade, mas eu acho que a gente tem conseguido até aqui equilibrar bem essas duas coisas, a não ser que realmente haja uma piora muito grande de mercado. Eu acho que a gente vai ter mais um ano com um bom grau de equilíbrio nesse sentido. O que eu acho que é importante lembrar, Luiz, que, primeiro de tudo, né, um business tradicional de crédito, o natural num cenário como esse seria haver uma diminuição, inclusive, da originação, da produção. Então, quando você vê uma estabilidade, isso por si só, nesse contexto, já é um aspecto positivo. O segundo, que nós, inclusive, destacamos no release, mesmo com reforço de provisão, quando nós comparamos o nível de inadimplência dessa carteira ao
o que é a média, inclusive divulgada pelo Banco Central para esse perfil de carteira, a gente roda muito abaixo ainda desses patamares de mercado. Então, que reforça esse grau de qualidade e o modelo que se opera com os loops fechados e todo o leque de elementos que se dispõe junto com as parcerias para você poder mitigar efetivamente os riscos de inadimplência. Por outro lado, é importante dizer também, como o Denis falou, que no final do dia, mesmo com tudo isso, a gente tem tido um bom equilíbrio em termos de resultado. É uma operação autossuficiente fazendo bastante investimento em desenvolvimento de portfólio, né? Então, vocês viram ao longo do ano passado que nós tivemos um reforço de estrutura e um nível de investimento importante para fazer todos os desenvolvimentos e o embarque das soluções da Techfin nos sistemas da TOTVS. Isso tem avançado muito consistentemente e rapidamente ao longo desse ano. A gente vai ter mais novidades ao longo do ano para falar a esse respeito, tá? O que fatalmente vai contribuir para o plano da companhia ali, da Techfin, como um todo. Obviamente, nós gostaríamos de ter um ambiente muito mais favorável para o desenvolvimento do negócio no curto prazo, mas isso não compromete em nada o nosso plano de médio e longo prazo. Obrigado, pessoal. Parabéns pelo resultado novamente. Obrigado, Valeu. Luiz. Obrigado, Luiz. Caminhando aqui para o final da nossa sessão de Q&A, última pergunta vem do Luca, do Bank of America. Luca, áudio liberado. Oi, bom dia, Denis, Maia, Sérgio. Tenho só uma pergunta aqui do meu lado, dando um follow-up de uma das perguntas anteriores sobre margem. A margem bicha tem realmente sido uma surpresa positiva e nesse trimestre também foi. O que eu queria entender é como é que a gente pode pensar em um patamar estrutural, um patamar de longo prazo que ela pode chegar. Olhando a margem de management, já passou aí de 30%, e acho que muitas vezes 30% é até visto como um target de longo prazo ou algo como um limite que podia chegar pelo mercado, mas vocês já estão chegando bem perto disso, até se for pegar no consolidado do que poderia chegar no ano. Então, como a gente pode pensar nessa evolução ou até onde pode chegar essa margem? Obrigado. Obrigado, Luca. Francamente, não tem um limite que a gente consiga dar nesse sentido. O que eu posso dizer é aquilo que eu já falei. Enquanto a gente continuar com esse desempenho de crescimento, por exemplo, da receita, em particular da receita recorrente, o nosso modelo é um modelo extremamente escalável, né? Eu sempre digo que o custo marginal de um real adicional de receita recorrente, ele é muito baixo, né? Então, se a gente continua com esse desempenho na receita, é natural que a margem se expanda. E a gente aqui, tradicionalmente, tem essa disciplina do ponto de vista de custo, né? Vocês vejam o investimento que a gente faz em AI, por exemplo. A gente falou no trimestre passado e repetimos nesse, são milhões ao invés de bilhões, né? A gente escolheu o nosso lugar para atuar dentro de AI. A gente tem clareza do que a gente é e do que a gente quer construir, por exemplo. Então, isso traz, de novo, uma disciplina de execução traduzida também numa disciplina de custo muito importante. Quando a gente traz uma operação como a Lynx, por exemplo, né, que robustece a nossa base de clientes, a nossa base de receita, a gente vê uma infinidade de oportunidades para diluir esse custo que a Lynx tem. E por último, óbvio, né, foi perguntado aqui do impacto de AI na questão de margem. Sim, AI está só no começo aqui dentro, né? Já avançamos muito, já temos aí sinais muito legais, muito claros do valor que a AI traz quando é aplicada corretamente dentro dos nossos processos internos, em particular ali em temas de P&D. Eu sempre falei, o pessoal acha que essa história de vibe coding ela facilita a vida de um cliente desenvolver uma aplicação dentro de casa. Quem fala isso não faz a menor ideia do que está falando, né?
O maior beneficiado de Vibe Coding reduzir o custo de desenvolvimento de código é uma empresa como a TOTVS, que tem desenvolvimento de código como um dos principais insumos do seu trabalho, né? Não para quem não tem isso como um insumo. Então é evidente que nós temos mais espaço de evolução na margem, e sim, você lembrou bem, eu me lembro que há algum tempo atrás essa marca de 30% era quase como se fosse uma miragem, né? Aquela imagem que ficava lá longe, parecia muito distante, quase que impossível de ser atingida. Chegamos lá. E não vemos essa como uma linha de chegada, uma linha final, não. Achamos que ela é só mais uma estação dentro de uma trajetória, de uma linha mais longa. Super claro. Obrigado pela resposta. Obrigado. Obrigado, Luca. E aproveitando aqui para também agradecer as perguntas de todos, e antes de passar a palavra aqui para o Denis, só reforçar o nosso pedido, como sempre, né, de assim que terminar o vídeo, vai abrir uma pesquisa bem rápida de satisfação, pedir a participação de todos, que sempre ajuda a gente a continuar inovando e aprimorando esse momento com vocês. Então, com isso, Denis. Maravilha. Bom, antes de mais nada, agradecer a todos vocês aí pela participação, obviamente agradecer e parabenizar todo o time da TOTVS, inclusive o pessoal da Lynx que se juntou a nós nesses últimos 2 meses. Mais um trimestre muito forte, resultados aí que mostram todos os diferenciais que a TOTVS construiu ao longo de mais de 40 anos de história. E quero fechar reforçando que todos esses diferenciais eles continuam absolutamente intactos. Tem uma frase que a gente colocou na mensagem, no release, que eu gostaria de fechar com ela. Para nós, AI é upside, não é downside. Eu não consigo entender de onde exatamente vem essa percepção de que a gente aqui precisa se defender de alguma coisa. Nós estamos onde nós sempre tivemos, no ataque, no sentido de transformar qualquer nova tecnologia, qualquer novo ciclo numa enorme oportunidade. Não é e não será diferente em AI. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até o próximo trimestre aí. Obrigado.